Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai estudar velocidade média e velocidade instantânea, tá? A gente vai estar iniciando o estudo do movimento variado, tranquilo? Até agora a gente tinha estudado o movimento com velocidade constante, tá? Então, ou seja, lembra desse gráfico aqui que a gente estudou? O gráfico velocidade versus o tempo, tá? Então, ou seja, nesse gráfico aqui, ó, a gente tinha estudado que a todo instante de tempo, tá? Você está associado aqui a uma velocidade, ó, beleza? E essa velocidade é a mesma, tá? Ou seja, o tempo está passando aqui, ó, e a velocidade, né, o movimento segue com a mesma velocidade, tranquilo? Então isso aqui chama velocidade constante. O que a gente vai estudar agora é o movimento com velocidade variável, tranquilo? Para isso a gente vai estudar dois tipos de velocidade, que é a velocidade instantânea e a velocidade média, tá? Então vamos ver o que significa cada uma delas. Pessoal, então vamos compreender o que significa velocidade instantânea, tá? É simples. Vamos considerar então essa partícula se movimentando desse ponto para esse outro ponto. Tá? Vamos supor que aqui ela partiu com a velocidade igual a zero, tá? Partiu do zero, partiu do repouso. Beleza. Então ela percorreu aqui, ó, distâncias diferentes, ó, tá certo? Só que nos mesmos intervalos de tempo. Tá? Digamos que a gente analisou esse movimento no intervalo de 4 segundos. Então, ou seja, a cada 1 segundo ela percorria distâncias diferentes. Tá? Então, isso só é possível, obviamente, se ela estiver desenvolvendo uma velocidade diferente, tá? Uma velocidade crescente. Esse é um movimento acelerado. Tá? Então, veja bem, nesse intervalo de tempo aqui, ó, ela tem uma velocidade v1, que já é maior do que v0, até porque a gente assumiu que V0 era zero, tá? A partir do repouso. Mas V2 é maior do que V1, V3 é maior do que V2 e V4 é maior do que V3. Tranquilo? Então, ou seja, para cada instante de tempo, a gente tem uma velocidade associada. Essa velocidade aqui é chamada de velocidade instantânea, tá? Ou seja, é a velocidade desse instante, tá? Porque nesse outro instante a gente tem uma outra velocidade. Nesse outro instante a gente tem uma outra velocidade. E nesse outro instante a gente tem uma outra velocidade. Então as velocidades associadas a cada instante de tempo são consideradas velocidades instantâneas, tá, pessoal? Então toda velocidade instantânea está associada a um intervalo de tempo muito curto. Tranquilo? Pessoal, então vamos utilizar esse trecho aqui, tá? Da Avenida Floriano Peixoto, para a gente contextualizar essa questão da velocidade instantânea, tá? Então veja bem, digamos que alguém saiu aqui, ó, desse contorno, tá? Próximo ali ao canal, tá? De Bodocongó, e está indo em direção aqui a esse outro contorno da Avenida Dinamérica, tá? Então, ou seja, esse trecho aqui é um trecho relativamente grande, assim, vamos dizer. Então não há como manter a mesma velocidade. Tá? Até há como manter a mesma velocidade, mas por necessidade da pessoa e por obrigações da via, a pessoa tem que assumir aqui então várias velocidades diferentes. Tá? Então vamos ver mais ou menos uma situação que representa o movimento nesse trecho. É essa situação aqui, tá? Então vamos supor. Digamos que o cara sai desse contorno aqui, tá com a velocidade baixinha, porque ele acabou de passar no contorno. Então ele sai com 30 km por hora, por exemplo, tá? Nesse ponto, 30 km por hora. E ele então acelera, ou seja, ele aumenta a velocidade até esse outro trecho aqui, ó. Tá? E segue ali, ó, chega até 60 km por hora. E aí então ele segue então desse ponto até esse outro ponto aqui, tá? Um pouco depois do sítio São João ali. Ele segue aqui até esse ponto com a velocidade de 60 km por hora, tá? Mas daí ele já precisa baixar a velocidade, ó, porque aqui tem um radar próximo à Igreja Verbo da Vida. Tem um radar aqui, ó, tá, de fiscalização eletrônica. Se eu não me engano, o limite do radar é de 50 km por hora. Então a pessoa precisa estar abaixo desse radar para não ser pego. Então, ou seja, aqui ele reduz a velocidade, ó, de 60 para 40 km por hora, para não ser pego, tá? E segue então com 40 km por hora até esse outro trecho aqui, até esse ponto. Ou seja, como ele já sabe que vai ter que passar por esse outro contorno, geralmente tem um fluxo de veículos aqui, então ele precisa parar para poder esperar a vez dele entrar. Beleza. Então, ou seja, aqui ele variou aqui, ó, de 40 para 0. Tranquilo? Então, isso aqui, a gente pode ver os tipos de movimento que aconteceram, ó, tá, nesse trecho. Tá, beleza? Então, ou seja, a priori aqui teve um movimento variado, tá? Ó, movimento retilíneo uniformemente variado. Por que é variado? Porque a velocidade aumentou. Então, aqui tem uma aceleração positiva.
tá? Aqui tem um movimento com velocidade uniforme, porque ele seguiu todo esse trecho com a mesma velocidade. Então aqui é uniforme, tá? Movimento retilíneo uniforme. Aqui ele precisou reduzir novamente a velocidade. Então ele variou, é um movimento também variado, que tem aceleração negativa, tá? Variou aqui por causa do radar. Depois passou pelo radar e permaneceu com a velocidade constante aqui. Então movimento uniforme novamente, tá? E por fim precisou variar a velocidade até parar, tá? Para poder entrar no contorno, tranquilo? Então vamos supor o seguinte, ó, que ele saiu daqui com 30 km por hora, tá? Saiu desse contorno com 30 km por hora. E foi até esse outro trecho aqui, aumentando sua velocidade, chegou a 60 km por hora, beleza? Então houve um acréscimo aqui, ó, de 30 km por hora de velocidade, tá? Beleza. Digamos que isso aqui aconteceu no intervalo de tempo aqui de 30 segundos, beleza? Então, ou seja, houve um acréscimo de 30 km por hora no intervalo de 30 segundos. Então, é como se tivesse acontecido pequenos acréscimos de 1 km por hora a cada segundo. Tranquilo? Então, a cada segundo aqui ele tem uma velocidade diferente. Partiu com 30, depois 31, depois 32, depois 33, enfim. Ele assumiu todas as velocidades até chegar a 60 km por hora, tá? Então, a cada um instante aqui eu tenho uma velocidade associada e essa velocidade aqui é a velocidade instantânea, tá? No movimento variado, a cada instante eu tenho uma velocidade diferente. Tranquilo? Beleza. São as velocidades instantâneas. Nesse outro trecho aqui, ó, ele se manteve, tá? 60 km por hora. Então, ou seja, a cada instante de tempo, a velocidade instantânea aqui é uma igual a outra, tá? Porque a velocidade é constante, certo? Não tem aceleração. Nesse outro trecho aqui, ó, ele saiu de 60 para 40, ele diminuiu 20 km por hora, né? Ou seja, digamos que isso aqui aconteceu no intervalo de tempo de 10 segundos, por exemplo. Tá? Então, ou seja, 20 dividido por 10 dá 2. Então, ou seja, a cada 1 segundo ele diminuía 2 km por hora. Tranquilo? Então, a cada instante aqui eu tenho uma variação de velocidade 2 km por hora. Tranquilo? Depois ele se manteve com velocidade constante aqui, ó, e as velocidades instantâneas também são iguais, né, já que a velocidade é a mesma, constante. Então, a cada instante aqui, a velocidade é a mesma. Tá? E depois, novamente, aqui ele precisou reduzir a velocidade. Tá certo? Então, ou seja, digamos que ele reduziu aqui, ó, foi de 40 para 0. E digamos que ele fez isso também num intervalo de tempo de 10 segundos. Então, é como se ele diminuísse 4 km por hora a cada segundo. Então, aqui também ele tem velocidades instantâneas, uma diferente da outra. Tranquilo? Então, ou seja, nos movimentos com velocidade variando, movimento variado, eu tenho velocidades instantâneas diferentes. A cada um instante eu tenho uma velocidade diferente. Tá? Nesse trecho, nesse outro trecho, nesse outro trecho. Nos movimentos com velocidade constante, as velocidades instantâneas são iguais, tá? Ou seja, a cada instante a velocidade não muda, então a velocidade instantânea é igual em todo movimento com velocidade constante, que no caso é esse trecho e esse outro trecho. Tranquilo, pessoal? Beleza até aí? Deu para compreender melhor com essa contextualização aqui sobre velocidade instantânea? Comenta aí qualquer dúvida que tiver, tá? Pessoal, então como é que a gente determina a velocidade instantânea? Olha só. Aqui diz o seguinte, ó, a velocidade instantânea é igual, tá, ao limite da variação do espaço dividido pelo tempo, com esse tempo tendendo a ser muito próximo de zero. Foi aquilo que a gente tinha falado antes, tá? A velocidade instantânea, ela está ligada a pequenos, né, curtos instantes de tempo. Tranquilo? Ou seja, ele aponta aqui esse ΔT apontando para o zero, quer dizer que ele é muito próximo do zero, mas não pode ser zero, tá? Porque nada é dividido por zero. Tranquilo? Beleza, ele não pode ser zero, mas ele vai estar bem próximo de zero. É alguma coisa tipo 0,01 segundo, 0,1 segundo. Tá entendendo? Ou seja, 1 segundo mesmo. Então, ou seja, são intervalos de tempos curtíssimos, mas eles não podem ser zero. Mas eles precisam ser bastante curtos para a gente considerar velocidade instantânea, a velocidade associada a um instante. Em termos práticos, a gente vai utilizar isso daqui que a gente já conhece, ó, tá? Velocidade é distância sobre tempo. Então, ou seja, a velocidade instantânea, a gente vai calcular do mesmo jeito. O valor da distância dividido pelo valor do tempo, tranquilo? Isso aqui é em termos práticos, é assim que a gente vai utilizar. Quanto à determinação gráfica, veja bem, aqui a gente tem o gráfico, né, de distância versus o tempo.
E a gente sabe muito bem que a velocidade aqui, ó, ela é a inclinação do gráfico que passa aqui. Tá? A gente já viu isso, tá? A inclinação desse gráfico representa o valor da velocidade. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho essa reta aqui que tem uma determinada inclinação aqui, ó, tá? Nesse outro ponto aqui, ó, eu tenho essa outra reta que tem uma inclinação maior. Então, essa inclinação aqui, ó, essa reta tangente aqui, ela representa a velocidade instantânea nesse instante aqui, tá? A velocidade nesse ponto, nesse instante. E aqui, essa outra reta representa, de novo, a velocidade instantânea, tá? Desse instante 2 nesse outro ponto aqui, ó, tá? Como é que a gente determina isso? Através da inclinação. Determinando a inclinação dessa reta, a gente sabe a velocidade que essa reta representa nesse ponto. E a gente já viu isso em aulas anteriores, tá? Qualquer coisa, dá uma olhadinha lá. Pessoal, agora vamos determinar a velocidade média, tá? Para determinar a velocidade média, olha, eu peguei o mesmo trechozinho aqui, tá? O contorno ali perto do canal, a Floriano Peixoto, e o contorno próximo ali à Avenida da Dinamérica, tá? Beleza. Então, veja bem, medindo aqui no Google, a distância, essa distância azul aqui, né, desse trecho, ela é de 1,1 km, tá? E aqui o Google está falando que de carro a pessoa pode levar 2 minutos, né, desse ponto para esse, tá? Se for de ônibus, leva 7 minutos, tá? Daqui para cá. E se for a pé, a pessoa leva 14 minutos, tá? Beleza? Então, o que seria a velocidade média? Pessoal, a velocidade média é uma única velocidade, tá? Que a gente vai calcular, levando em consideração toda a distância e todo o tempo necessário para percorrer essa distância, tá? Então, isso é velocidade média. É uma velocidade que representa todas as velocidades instantâneas que você desenvolveu aqui no movimento. Tranquilo? Então, ou seja, então a gente vai pegar esses dados aqui agora e vamos fazer uns cálculos, tá? Ó, lembrando, tá? A distância é de 1,1 km, tá? Para um carro 2 minutos, para o ônibus 7 minutos e para uma pessoa 14 minutos. Então vamos calcular aqui, ó. Então, velocidade média vai ser a distância total dividido pelo tempo total. Beleza, a gente já viu isso. Tá? Então, velocidade média é ΔD dividido por ΔT. Tranquilo? E os dados lá da via são esses aqui, ó. Então, a distância é 1,1 km, tá? Que a gente converte para metro, ou seja, multiplica por 1000, e a gente vai ter aqui ou seja, 1.100 metros. Tá? A gente aprendeu a fazer essas conversões aqui em aulas anteriores também, tá, pessoal? O tempo que uma pessoa leva são 14 minutos, a gente multiplica por 60, né? E a gente vai encontrar aqui, ó, 840 segundos. Tranquilo? O tempo de um ônibus, ó, 7 minutos, também multiplica por 60 e vai encontrar 420 segundos. E o tempo do carro, 2 minutos, vezes 60, 120 segundos, beleza? Por que a gente tem que converter? Lembra, em aulas anteriores eu falei para vocês, porque a gente tem que estar utilizando os mesmos sistemas de unidade. Veja que foi informado a distância em quilômetro, mas o tempo em minuto. Tá? Isso é incoerente, porque a gente tem que utilizar quilômetro por hora ou metro por segundo. Então aqui, ó, eu converti a distância de quilômetro para metro e o tempo de minuto para segundo. Tá? Então vamos ver como é que fica as velocidades. Ó. Então, primeiro, qual a velocidade da pessoa? Então, velocidade, a gente já sabe que é distância sobre o tempo. Tá? A distância é 1.100 metros, né, como a gente viu aqui, ó, dividido pelo tempo de 840 segundos. Então, isso vai nos dar uma velocidade de 1,31 metros por segundo. Tá? Essa é a velocidade da pessoa naquele trecho ali. Tá? A pessoa estava apressada, essa velocidade está um pouco alta para uma pessoa andando. Beleza, pessoal, então para converter, né, caso eu queira converter para quilômetros por hora, eu multiplico esse valor em metros por segundo por 3,6, tá? E a gente vai ter aí que a velocidade da pessoa é de 4,72 km por hora, beleza? Esse tipo de conversão aqui também a gente já viu isso aqui em aulas anteriores, tá? Beleza, e agora qual a velocidade do ônibus? A gente vai calcular do mesmo jeito, distância sobre o tempo, tá? Então a velocidade do ônibus vai ficar 1.100 metros, né, que é a distância lá, dividido pelo tempo. O ônibus aqui, ó, são 420 segundos, tá? Então dividindo um pelo outro, a gente vai encontrar 2,62 metros por segundo, tá? Então essa é a velocidade do ônibus. Multiplicando por 3,6, a gente encontra aqui
9,43 km por hora, tá? Você pode até comparar aqui e dizer assim, caramba, a velocidade do ônibus é praticamente só o dobro da velocidade de uma pessoa andando. Esperava mais. Mas você tem que lembrar que o ônibus, ele segue aquelas mesmas regras que eu falei anteriormente, aquele mesmo comportamento, né? Ele começa com a velocidade baixinha, ele aumenta a velocidade, tá? Depois ele tem que reduzir novamente por causa do sensor. E ainda assim, pessoal, se acrescenta aqui o tempo, né, que está embutido. Por exemplo, o tempo de velocidades nulas durante o percurso. Ele tem que parar no ponto e esperar o pessoal subir. Ali o tempo está passando, tá? Só que a velocidade dele é nula, tá certo? Por isso que a velocidade do ônibus, quando a gente encontra a velocidade média dele, fica um pouco baixinha por isso, porque ele para muito e espera o pessoal subir. Tranquilo? É diferente de uma pessoa que está em movimento contínuo e um veículo também de passeio, né, próprio, que também está em movimento contínuo, tá? Beleza. Pessoal, então é o seguinte, eu calculei aqui a velocidade da pessoa e do ônibus. Eu vou deixar para vocês calcularem aí a velocidade do carro, tá? Calculem aí a velocidade do carro, tá? A velocidade média do carro, tá? Em metros por segundo, quilômetro por hora. Bota aí nos comentários aí, tá? Para dar uma olhada aí se vocês entenderam direitinho, beleza? Tranquilo, pessoal. E a determinação gráfica da distância percorrida, a gente também já viu isso aqui antes, tá? No gráfico velocidade versus o tempo, a distância percorrida é a área sobre o gráfico da velocidade, ó, tá? Então essa áreazinha aqui, ó, ela é numericamente igual à distância percorrida pelo carro. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Um automóvel realizou uma viagem de 150 km, sendo que nos primeiros 120 km ele viajou por uma estrada desenvolvendo uma velocidade de 80 km por hora. Tá? E nos 30 km restantes, ele estava dentro da cidade desenvolvendo uma velocidade média de 60 km por hora. Aí a pergunta é, qual foi o tempo total dessa viagem? Beleza, então a gente tem que fazer o seguinte, ó. Então a gente vai medir o primeiro intervalo de tempo. Ou seja, onde ele se deslocou a 120 km, tá? Desenvolvendo uma velocidade de 80 km por hora. Então o tempo vai ser, ó, distância dividido pela velocidade média daquele trecho, tá? Dividindo 120 por 80, a gente vai encontrar 1,5 horas, ou seja, 1 hora e meia. Então, nesse primeiro trecho, de 120 km, desenvolvendo essa velocidade, ele levou 1 hora e meia. Tranquilo? Já no segundo trecho, dentro da cidade, foram 30 km, desenvolvendo uma velocidade de 60 km por hora. Tá? Dividindo aqui esse valor um pelo outro, aqui, a gente vai encontrar 0,5 horas, ou seja, meia hora. Tá? Então, dentro da cidade, ele ainda se movimentou por meia hora. Tá? Então, qual é o tempo total? É o tempo que ele estava viajando antes de chegar na cidade, né? O tempo do primeiro trecho, mais o tempo dentro da cidade, do segundo trecho. Então, 1 hora e meia mais meia hora, no total de 2 horas de viagem. Tá? Letra B. Qual foi a velocidade média do automóvel no percurso total? Tá? Pessoal, então lembra, a velocidade média é aquela que representa a velocidade no percurso total. Beleza? Então, se é no percurso total, a gente vai precisar do comprimento total, né? Ou seja, a distância total percorrida e o tempo total necessário para percorrer essa viagem. Então, a distância total percorrida, 150 km, e o tempo total foi calculado aqui, ó, 2 horas. Então, 150 dividido por 2 igual a 75 km por hora. Isto significa que ele assumiu velocidades diferentes, mas se ele tivesse ficado com velocidade constante de 75 km por hora, ele teria levado as 2 horas para percorrer os 150 km. Tranquilo? Então, isso aqui é uma velocidade representativa. Pessoal, então vamos ver esse exemplo 2 aqui, tá? Ó, um automóvel em frente a um sinal de tráfego, logo que a luz verde se acendeu, arrancou com uma velocidade variando de acordo com o gráfico da figura 2.18. Esse gráfico aqui, ó, tá? Após decorrer 10 segundos, qual a distância que o carro percorreu? Pessoal, então, como o movimento é variado, tá? Ou seja, ele variou aqui, ó. Ele estava parado, né? Então ele estava no repouso, tá? Então assim que o sinal verde abriu, ele desenvolveu um movimento até chegar a uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Beleza, e isso levou 10 segundos. Então como é que a gente calcula isso? Ou seja, a distância percorrida vai ser a área sob o gráfico da velocidade, que é esse aqui, ó, tá? Então como é que a gente calcula essa área? Pessoal, essa é a área do triângulo, tá? Desse triângulo aqui, ó.
tá? E a gente vai calcular como sendo a base vezes a altura dividido por 2. Tá? Porque se eu calcular só base vezes altura, eu estou calculando todo o quadrado. Mas como essa parte aqui não interessa, só a área abaixo do gráfico da velocidade, só interessa essa parte aqui. Essa parte é exatamente a metade. Então a gente vai dividir por 2, tá? Então vai ficar ó, 10, que é o valor do tempo, tá? Esse lado aqui, ó, que vale ao tempo. Então 10 vezes 20, tá? Que é esse outro lado aqui, ó, referente à velocidade. 10 vezes 20 dividido por 2, tá? Aí a gente vai estar calculando a área desse triângulo, e a área desse triângulo é numericamente igual à distância percorrida pelo carro nesse intervalo de tempo. Então 10 vezes 2, 10 vezes 20 sobre 2 vai ser igual a 100 metros. Então nesse intervalo de tempo, tá? Ele percorreu 100 metros, tranquilo? Esse outro exemplo aqui, ó. O gráfico da figura 2,19, que é esse aqui, tá? Mostra como varia com o tempo a velocidade de uma pessoa em uma corrida de 100 metros rasos. Então identifique a velocidade média. Veja bem. Então aqui ó, é o final, tá? O final da corrida. 13 segundos. A pessoa gastou 13 segundos, tá certo? Beleza, então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer, ó, distância, tá? Dividido pelo tempo, tá certo? Ou seja, a distância foram 100 metros. E essa pessoa passou 13 segundos para percorrer esses 100 metros. Então a velocidade vai ser a distância dividido pelo tempo. Vai dar 7,7 metros por segundo. Está identificado aqui no gráfico, olha. Dá uma olhadinha, tá? Tá aqui, 7,7, quase 8. Então isso daqui representa a velocidade média dessa pessoa. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então esse era o recado dessa videoaula. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer coisa, tá? Pode escrever aí nos comentários que eu respondo. Valeu, pessoal. Até mais.